Você já ouviu falar sobre a dieta low carb ou algum tipo de dieta que, por acaso, restrinja a um alimento só? Como, por exemplo, a dieta da sopa? Você sabe o que é uma dieta restritiva? Sabe qual talvez sejam os malefícios de fazer uma dieta dessa forma? E quais são os tipos de alimentos que a gente tem no nosso dia a dia? Meu nome é Aline Modesto e esse é mais um vídeo da Sala 5. Você já deve ter visto muito na televisão diversas propagandas de chás milagrosos, dietas também milagrosas que restringem a um tipo só de alimento, e todas elas têm apenas o mesmo objetivo: fazer com que você perca mais quilos em um curto período de tempo. Todas elas visam um padrão de beleza inatingível, inalcançável, mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje, mas sim nos perigos da gente demonizar certos tipos de alimentos ou certos tipos de categorias de alimentos, com essas dietas super restritivas. Mas antes da gente entender qual o problema dessas dietas restritivas, a gente precisa entender quais são as categorias ou os grandes grupos de alimentos que a gente tem no nosso dia a dia. São 3 deles os grandes principais grupos. O primeiro, carboidratos. O segundo, as proteínas. E o terceiro, mas não menos importante, o grupo dos lipídios. O primeiro grande grupo, o grupo dos carboidratos, é onde nós temos os representantes como, por exemplo, os açúcares, como a frutose e a glicose. Nós também temos o trigo, presente nas farinhas, que a gente utiliza muito, a farinha branca. Além do milho, que a gente utiliza para diversos tipos de cozinha, mas principalmente no fubá. Eles são importantes armazenadores de energia e são fundamentais para o funcionamento do nosso corpo. Quando as moléculas desses carboidratos são quebradas, elas acabam liberando uma grande quantidade de energia que a gente utiliza o tempo todo para realizar diversas funções, como por exemplo, um exercício físico. Não é à toa que, por exemplo, corredores, maratonistas, utilizam muito a maltodextrina, um carboidrato de rápida absorção que ajuda e muito no exercício físico intenso. O segundo grande grupo é o grupo das proteínas, que estão muito presentes em lentilha, grão de bico, no feijão e também em carnes, de origem animal. E eu aposto que você deve ter lembrado assim, principalmente quando eu falei proteína e exercício físico, lembrou do whey protein, que muitas pessoas utilizam quando fazem uso, por exemplo, de academia, quando querem a hipertrofia, que geralmente é um isolamento ali de proteínas do soro do leite. E aí você pode me falar: Aline, mas é lógico, para a construção aí da massa muscular. Sim, mas as proteínas, elas não servem apenas pra gente ganhar músculos, gente. Você sabia disso? Elas estão muito presentes, por exemplo, no nosso sistema imune, como os anticorpos. Elas também estão no nosso sistema sanguíneo, no nosso sangue. A hemoglobina é uma proteína que faz o transporte de oxigênio pra gente. O último grupo, mas também não menos importante, é o grupo dos lipídios, também muito conhecidos como as gorduras. Ele é o grupo de alimentos que a gente pode dizer assim, mais perseguido pelos reis das dietas, certo? Mas o que não se fala é que ele também é muito importante para o nosso corpo, como por exemplo para armazenamento de energia, assim como os carboidratos, como uma segunda fonte de energia, também para isolamento térmico e uma coisa que ninguém nunca fala. Os nossos impulsos nervosos, aqui, eles são principalmente feitos por conter a bainha de mielina, que é uma bainha feita de gordura, de lipídios. Então, as gorduras e os lipídios em geral são muito importantes, mas muito atacados. A gente precisa lembrar disso. Agora a gente pode tentar entender um pouquinho melhor o que significa essa dieta low carb, por exemplo. Ela nada mais é do que uma dieta que busca restringir a maior quantidade de carboidratos. Tem algumas, inclusive, que a quantidade de carboidratos ingerida é 0. Isso tudo com o intuito de forçar o emagrecimento, ser mais rápido esse processo. Parece até uma boa ideia, não? Inclusive, um estudo publicado em 2018 na revista Lancet fala dos malefícios, da quantidade de carboidratos que a gente acaba ingerindo ao longo do tempo. Mas esse mesmo estudo faz alguns alertas sobre a gente não ingerir a quantidade adequada de carboidratos também ao longo da nossa dieta. Então, esse estudo ele acabou chegando na conclusão que seria o mais correto para fazer uma dieta a ingestão moderada desses carboidratos.
Ele também levantou uma questão muito importante, que quando a gente acaba, né, não consumindo uma grande quantidade, né, uma quantidade adequada de carboidratos, a gente tenta compensar essa quantidade ingerindo maior quantidade de proteínas e de gorduras. A gente vai falar das gorduras por último, porque acredito que seja o que é mais disseminado na nossa sociedade, que as gorduras elas fazem mal. Então vamos para as proteínas. Você deve estar pensando, poxa, Aline, se eu consumir uma maior quantidade de proteínas, eu tô bem, não tô? Vou ficar mais forte, vou ficar com uma massa muscular mais adequada aí para o que eu quero chegar, mas não é necessariamente só a ingestão dessas proteínas no nosso corpo que vai fazer com que você tenha aquele corpo, né, desejado lá, malhado, sarado de academia. Isso porque essas proteínas ingeridas, elas precisam ser quebradas em pedaços menores, como os aminoácidos, e eles ainda precisam ser realinhados ou rearranjados da maneira correta, né, se a gente puder dizer assim, para poder formar os músculos. Se você apenas, por exemplo, tomar whey protein e não ir na academia e não fazer algum tipo de exercício físico, provavelmente você vai ter essa proteína toda, né, esses aminoácidos convertidos inclusive em carboidratos ou gorduras. E isso vai fazer com que você aumente a sua porcentagem aí de gordura no corpo e não necessariamente conseguindo o corpo sarar. Já um alto consumo de gorduras, né, como a gente geralmente já sabe, né, por diversos estudos e diversas informações que são propagadas para nós, o alto consumo de gorduras acaba podendo, por exemplo, no nosso sangue, entupir algumas veias, né, e causar infartos, enfim, outros tipos de problemas. Quem nunca, né, já viu algum exame de triglicérides, foi ao médico que te acompanha e ele pediu para você dar uma controlada por aí, né, nos triglicérides. Mas o que não te falam é que nem toda gordura ela é ruim, nem todo lipídio ele é ruim. Enfim, você conhece algum tipo de lipídio ou de gordura que ela é boa, né, faz bem para o nosso organismo? Um dos maiores exemplos é o ômega 3 e ele é preferível da gente ter contato, né, ingerir. Ele está muito presente em peixes, ok? E também naquelas cápsulas, né, se você for lembrar aí, tiver alguma coisa na sua cabeça, são suplementos de ômega 3. Ele é super importante, fundamental para nossa saúde. Dessa forma, a gente consegue ver que tanto a gente precisa dos lipídios, como também precisamos dos carboidratos, além das proteínas. E que o mais indicado para uma dieta não seria essa dieta ser completamente restritiva, mas sim moderada nos grandes grupos, né, e diferentes grupos aí que a gente tem de alimentos. Continue falando sobre ciência. Meu nome é Aline Modesto e esse é mais um vídeo da Salas.